Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre noções básicas de aterramento para o seu projeto elétrico. Então vamos começar do início. Afinal de contas, o que é, né? Para que serve o aterramento elétrico? O aterramento é uma ligação intencional de um equipamento ou de um sistema elétrico à terra e é feito por meio de dispositivos condutores de eletricidade, criando assim um caminho seguro. Mas por que que tem que ser um caminho seguro de baixa impedância? Eu não sei se já te falaram, mas a eletricidade, a corrente elétrica, ela é preguiçosa entre um caminho com muita impedância, resistência alta, e um caminho com baixa impedância, uma baixa resistência. Ela vai preferir o caminho mais curto, o caminho mais fácil, porque ela é preguiçosa. E tudo isso para garantir a nossa segurança, a segurança de equipamentos elétricos e do SPDA. Lembrando que aqui nessa aula eu não vou falar do sistema de SPDA, a gente está só na base, que é o aterramento. Então vai ter alguma coisa sobre SPDA em algum momento, mas não é o foco SPDA. O foco aqui é só o aterramento, seus métodos e esquemas. Dito isso, você precisa saber que o equivalente elétrico do corpo humano é de 500 ohms e o aterramento também serve para proteger a gente de dois tipos de tensão. A tensão de passo, que é a diferença entre dois pontos da superfície do solo separados pela distância de um passo de uma pessoa. E aí é sempre bom considerar 1 metro, porque um passo pode ser diferente de pessoa para pessoa. Da mesma forma, a tensão de toque, que é a diferença entre uma estrutura metálica aterrada em um ponto da superfície do solo, então uma estrutura metálica aqui, e você na distância de um braço, que também a gente vai considerar 1 metro, distância horizontal de uma pessoa. Então, a tensão de passo é a distância 1 metro, seus dois pés no chão, e a tensão de toque é a distância de um braço entre você e uma estrutura metálica. Ele também serve para proteger os sistemas elétricos e equipamentos de sobrecorrente e sobretensão. Também serve para eliminar, né, para descarregar as cargas estáticas, aquela que quando você esfrega a bexiga e chega perto do cabelo, ela arrepia o seu cabelo. Descargas estáticas podem queimar equipamentos sensíveis. Por isso que o pessoal da eletrônica, se você mexe com a eletrônica, você já viu essas pulseirinhas que as pessoas usam conectadas na carcaça para não gerar eletricidade estática ou para descarregar tudo que tiver de estática no corpo para evitar a queima de componentes eletrônicos. Você também precisa saber que existem três principais normas. Como eu te disse, a gente não está falando de SPDA aqui, por isso que a 5419 não vai entrar no meu rol de normas nessa aula hoje. Mas nós temos a 7117 que vai ensinar a gente o procedimento de medição da resistividade do solo. E agora você vai aprender que esse é um termo errado. A própria norma diz que o termo correto é sondagem geoelétrica. Depois nós temos a norma 15749 e fala sobre a medição de aterramento, né? Então fala das técnicas, das formas de se medir o aterramento, de se medir o sistema de aterramento. E por fim, a nossa boa e velha 5410 de instalações elétricas de baixa tensão, e vai trazer para a gente os esquemas de aterramento e formas de ligá-los ao sistema elétrico da edificação. Bom, dito isso, nós temos 4 passos que deveriam ser seguidos. E por que deveriam? Porque são 4 passos lógicos, né? É como se fosse um fluxograma, mas eles não são pré-requisitos um do outro. Na prática, na engenharia real, infelizmente esse passo a passo não é seguido à risca. Lógico que não dá para generalizar, mas na maioria das vezes não é assim que é feito. Na maioria das vezes ele é feito, são feitos de forma separada. Então, qual seria o ideal? Primeiro passo, cheguei na obra do zero. Indústria, um prédio, uma edificação, tanto faz. Primeira coisa que deveria ser feita é a sondagem geoelétrica, porque com a sondagem geoelétrica eu vou conseguir identificar quantas camadas tem esse solo e qual é a resistividade aparente de cada camada. E assim, a partir daí, conseguir
definir qual é o melhor método de aterramento para aquele tipo de solo. E a partir desse método, definir o esquema de aterramento que a minha edificação vai ter. E aí sim, com todo o sistema pronto, eu vou conseguir medir, né? Eu vou poder medir para verificar se o que eu calculei tá correto. Na prática não é assim que acontece. Na prática, esse passo a passo ele pode ser invertido, ele pode começar pelo 3 e passar pelo 1 e ir direto para o 4, mas se a gente tivesse que seguir um passo a passo, o fluxograma correto seria esse. Então vamos para o primeiro passo, que é a sondagem geoelétrica. A norma 7117 traz para a gente algumas faixas típicas, né, de materiais que compõem o solo brasileiro. Então, por exemplo, a água salgada tem 0,3 ohms. Água de rio já tem 30. E vai trazendo para a gente os tipos de solo e qual é a faixa, né? O range de resistividade desse solo. Mas, Vinícius, beleza, eu já vi essa tabela, mas como eu vou saber, por exemplo, que argila com 300 ohms é um solo bom, um solo ruim, um solo que precisa de um aterramento específico, é um solo que é ok? A própria norma também diz logo um pouquinho que um solo de baixa resistividade é um solo que tem uma resistência, né, aparente de menor do que 250 ohms metro. Um solo de média resistividade vai ter aí a sua resistividade entre 250 e 1000 ohms metro. E um solo de alta resistividade é um solo com valor acima de 1000 ohms metro. Então, a partir daqui você já sabe, você já consegue começar a identificar os tipos de solo e se eles são bons ou não condutores de eletricidade. E aí, identificando isso, você já deve estar pensando, como que eu vou medir isso então? Porque além de saber o tipo de solo, eu também tenho que saber quantas camadas ele tem. Exatamente. Então, como que a gente pode medir? Pela norma, a gente tem dois arranjos conhecidos, dois tipos, né, dois métodos de medição da sondagem geoelétrica. Só que o mais utilizado, o mais conhecido, o que grande maioria dos profissionais utilizam, é o arranjo de Werner, porque ele tornou bem simples. Você precisa colocar 4 estacas em distâncias iguais, colocar um termômetro específico para isso, né, um equipamento específico para esse tipo de medição, e ele vai fazer o cálculo, ele vai te dar um valor de resistividade aparente. E é esse equipamento aqui. Ele funciona dessa forma. Você vai ter 4 hastes, 4 cabos e vai fazer a medição conforme o manual do equipamento. E aí você tem que colocar em distâncias iguais. Esse Azinho, ele pode ser 2 metros, 4 metros, 8 metros, 16 metros. O que você precisar fazer para poder medir para poder fazer a sua sondagem geoelétrica, você faz com esse equipamento e utilizando esse método. Qual é o resultado disso? O resultado disso são esses gráficos que são uma representação dos tipos de solo. Então, se eu tiver um solo uniforme, que ele não tem, as camadas dele não são muito diferentes, elas são muito iguais, eu vou ter um solo parecido com esse gráfico. Se eu tiver um solo de 2 camadas, o gráfico, né, a curva do gráfico, ela já muda um pouco. Um solo de 3 camadas já é bem diferente e o solo de 4 camadas já é uma onda aí, praticamente. Com base nesses dados que eu coleto fazendo a sondagem geoelétrica, eu consigo, por exemplo, definir qual método de aterramento a gente vai utilizar. E por que que eu preciso saber isso para poder identificar um método de aterramento se eles não são relacionados? De fato, eles não são relacionados. Mas observe o primeiro método que eu vou trazer para você. É o método da haste vertical, que eu posso ter uma haste ou mais de uma haste. E aqui, se você gosta de fórmula e quiser calcular, essa é a equação que você vai utilizar para calcular a resistência pelo número de hastes desse método. Mas qual é o ponto aqui? Se eu tenho um solo de uma camada se eu tenho um solo uniforme, eu vou colocar hastes e a altura que a haste vai penetrar no solo é indiferente, porque o solo é uniforme. Mas digamos, por exemplo, que eu tenho um solo de 2 camadas
em que ao colocar a haste vertical, a metade dessa haste fica numa segunda camada e a outra metade na primeira camada. E eu dou o azar da segunda camada ter uma resistividade muito alta comparada com a primeira. Eu vou colocar haste atrás de haste e toda vez que eu medir o aterramento, eu não vou conseguir enxergar a queda expressiva desse valor para poder chegar nos valores ideais que eu calculei, que eu quero para o meu projeto do sistema de aterramento. E aí você vai colocar haste mais haste e não vai entender por quê. E a resposta, muitas vezes, é por causa que você está acessando a segunda camada desse solo. Mas como eu te disse, é muito difícil esse passo a passo ser seguido e muitas vezes ele não é nem seguido, nem medido, nem nada. Os profissionais só seguem a norma dos padrões técnicos das concessionárias e fazem o que precisa ser feito para aprovar a ligação do padrão. Então, onde esse tipo de método de aterramento é muito encontrado? Em edificações de baixa tensão, casas, comércios, prédios. Algumas máquinas têm o seu aterramento próprio, que é ligado até mesmo no próprio aterramento do padrão de entrada. Eu vou falar mais na frente sobre ele, mas esses são os lugares típicos onde a gente vai encontrar esse tipo de método. E aí, então, beleza, eu estou em outra situação, eu já coloquei aqui 5, 6 hastes e minha resistência não está abaixando. O que que eu faço? Aí a gente tem o segundo método, que é o método do eletrodo horizontal, que consiste simplesmente em enterrar o eletrodo, né, o cabo de cobre que seja, num certo tamanho. Você vai definir em L, pela forma para poder ter a resistência que você quer. E aí, assim, você só vai acessar a primeira camada desse solo, você não vai acessar a segunda camada. Então, você vai conseguir distribuir a sua resistência, né, chegar no seu valor de resistência acessando a primeira camada do solo. E onde que eu vou encontrar com mais frequência esse tipo de aterramento? Ele é muito frequente em torres de transmissão, em linhas de transmissão, onde cada pé da torre vai ter uma haste, e depois a gente faz exatamente esse desenho aqui, um ângulo de 45 graus, e segue com o eletrodo horizontal, que pode ser 10 metros, 20 metros, e depois termina com outra haste. Então, esse método de aterramento, ele leva em consideração o eletrodo horizontal. A gente também pode ter uma estrutura mais robusta para poder evitar tensões de passo, tensões de toque e garantir de uma forma bem garantida o nosso aterramento, que é através da malha de aterramento. E essa malha, ela pode ser tanto só com os condutores horizontais ou uma mescla, né, também com as hastes. Esse tipo de aterramento, esse método de aterramento, ele é muito utilizado em subestações, onde nós vamos encontrar ele com mais frequência. Se você precisar calcular no seu projeto elétrico, provavelmente numa subestação você vai usar ele. Mas você também pode usar a combinação dos três, dependendo da resistividade aparente do solo, dependendo de quantas camadas o solo tem. Como eu te mostrei, você pode ter essa malha que é praticamente formada de eletrodos horizontais, o método 2, mas em cada nó, em cada encontro desses cabos, você pode ter uma haste. E aí você vira uma combinação desses métodos. O próprio método que a gente utiliza nas residências, ele é o método da haste vertical com o eletrodo horizontal. Então, caso você fincou 3 hastes e percebeu que a resistência não diminuiu, se você conseguir tirar a haste, tira, aumenta um pouco a distância entre as hastes para poder verificar se com o maior contato na primeira camada vai te resolver o problema. E por que que você pode usar a combinação dos três fatores? Porque nem sempre vai ser fácil só usar a haste vertical, nem sempre vai ser fácil usar só o eletrodo horizontal, e muitas vezes vai ser muito difícil, numa situação que não seja subestação, por exemplo, conseguir usar esse tipo de malha de aterramento, porque tudo depende do orçamento do cliente. Imagina só uma malha dessa de aterramento para poder fazer o aterramento de uma casa. Você vai falir o seu cliente antes mesmo da fundação da casa estar pronta. Então tem que ter um bom senso, óbvio, e você precisa identificar as situações que você de fato vai precisar de cada método de aterramento.
Então, para uma casa, por exemplo, o método da haste vertical é mais do que suficiente. Aí, quando a gente fala de um prédio, que nós provavelmente também vamos ter um sistema de SPDA, vai unir os captores e descidas ao sistema de aterramento, você vai provavelmente utilizar o eletrodo horizontal com hastes verticais. Então, cada situação é uma situação, você precisa saber que existem esses três métodos, mas que, na verdade, você pode usar a combinação deles da forma que for necessária para você atender a sua demanda técnica, mas também, ao mesmo tempo, para atender o orçamento, a expectativa e a necessidade do seu cliente. E aí, depois que você sabe qual é a resistividade do solo que você vai estar trabalhando. Você definiu qual é o melhor método que você vai utilizar. Ou você não fez nada disso, você já está partindo, você chegou com a obra já no andamento, você vai precisar começar do passo de escolha do esquema de aterramento. E aí aqui você precisa saber que existem basicamente três tipos de esquema de aterramento: o esquema TN, o esquema TT e o esquema IT. Mas Vinícius, o que essas letras significam? E para que serve cada um deles e onde que na prática, no meu projeto elétrico, eu vou identificar, eu vou explicitar o esquema de aterramento que eu vou estar utilizando. Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que a primeira letra, ela faz referência ao neutro. Então, a referência do neutro em relação à Terra. Então, a letra T significa um ponto diretamente aterrado. Quer dizer que o neutro ele vai estar aterrado à Terra. E o I, a letra I, significa isolação de todas as partes vivas em relação à Terra ou aterramento de ponto através de impedância. Isso quer dizer que ou o neutro vai estar aterrado por meio de uma resistência, ou ele não vai estar aterrado. Ele vai ser isolado da Terra. E aí a gente passa para a segunda letra, que é a relação das massas metálicas, né, à Terra, da instalação elétrica à Terra. Então, voltamos ao ponto do T significar massas diretamente aterradas, independente do aterramento, ou seja, os equipamentos elétricos, as estruturas metálicas, toda a parte, né, a massa, o sistema elétrico, ele vai estar aterrado, independente se o neutro vai estar aterrado ou não. E N, a letra N, quer dizer que as massas, os equipamentos, as estruturas metálicas, elas vão estar aterradas junto ao ponto de alimentação. Ou seja, em praticamente 99,99% das instalações de todas as concessionárias Brasil afora, é o neutro. Então, no esquema TN, eu vou ter o neutro aterrado junto com o terra? Sim, e é isso que acontece na prática em quase todos os lugares. Se você não parou para perceber ainda, você vai começar a visualizar agora. Mas nós temos uma terceira letra. Essa letra, ela vai trazer para a gente a relação da disposição entre o condutor neutro e terra. Então eu posso ter uma terceira letra, né, que eu vou indexar do S, que quer dizer que o neutro e o terra são distintos, ou com a letra C, dizendo que o neutro e o terra são os mesmos condutores. Então, Vinícius, essa aula você falou que não ia ser muito teórica, já está teórica demais, eu não estou conseguindo enxergar mais nada. Me dá alguns exemplos práticos aí, algumas figurinhas para eu conseguir visualizar, mentalizar e decorar tudo que você está falando de aterramento até agora. Então vamos lá. Imagina o nosso primeiro esquema, o esquema TN. Então, azul, neutro, verde, terra. E aqui nós temos um simples esquema elétrico e aqui embaixo um método de aterramento que foi escolhido, que seja a haste vertical, que seja o eletrodo horizontal, que seja a malha de aterramento. No esquema TN, nós temos o neutro aterrado e o terra aterrado também. Só que eu posso ter o método TNS, e você vai encontrar do padrão de entrada para dentro de todas as residências do Brasil, pelo menos deveria, de todos os comércios, de todas as edificações, de praticamente todos os prédios comerciais, 95% das instalações brasileiras, esse é o método utilizado. Você vai ter o seu padrão de entrada aterrado, né? O neutro vai estar aterrado ali, e você vai pegar um segundo ponto naquela haste
ou vai fazer a malha de aterramento, juntar todo mundo, né? Equipotencializar. Vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E seguir para dentro da edificação com o neutro e o terra separados. Mas eu também posso ter um esquema TNC, onde eu tenho o neutro e o terra no mesmo condutor. Mas onde que eu vou ter esse tipo de aterramento, Vinícius? Ora, se você não percebeu ainda, a rede de distribuição da sua rua aí, da sua casa, da sua concessionária, da sua cidade, ela possui o neutro aterrado. O neutro e o terra, nesse ponto, eles são iguais. Então, da rede de distribuição até o seu padrão de entrada, onde você vai aterrar o neutro, a gente tem o esquema TNC, onde o neutro e o terra são iguais. E a partir desse ponto, onde você vai fazer o seu aterramento, a gente tem o TNS. Ou seja, nós temos uma combinação nova, uma fusão de esquemas de aterramento, que nós chamamos de TNCS. Ou seja, que quer dizer o quê? Que da rede até a sua casa você tem um esquema de aterramento, onde o neutro e o terra são iguais, e a partir desse ponto de entrada da sua casa, da sua residência, da sua edificação para dentro, você já tem um segundo esquema de aterramento, que é o mais usual, o mais comum em praticamente todas as instalações no Brasil. Então, esse foi o esquema TN, que aí pode ser TNS, TNC, TN ou TNCS. E aí nós temos o esquema TT, onde nós vamos ter um método de aterramento para o terra e um método de aterramento para o neutro, e eles são independentes. E eu posso ter uma malha, né, um condutor de terra, onde vai fazer essa malha de terra para todas as máquinas, para todas as massas, né, os equipamentos da minha instalação, ou eu posso ter eles de forma individual. Mas, Vinícius, esse daí é diferente, eu nunca vi, não. Ele existe? Existe, eu já precisei fazer esse tipo de aterramento numa situação onde uma empresa, uma pequena indústria com máquinas muito pesadas, ela precisou passar por vistoria, precisou ser feito um laudo de aterramento para ela ter os alvarás dela, e a única solução técnica viável que garantisse segurança, que garantisse o aterramento, foi aterrar todas as máquinas de forma individual. Então, no mundo real, na engenharia real, você tem ali à sua disposição os métodos, os esquemas, a teoria. Você precisa exercer a sua criatividade dentro dos padrões, dentro da técnica da segurança, para conseguir fazer o que precisa ser feito. Só que aqui agora, nesse ponto, a gente vai entrar num. Eu vou entrar num ponto de discussão onde existe muitas opiniões e eu não quero ir para lado nenhum, eu quero ser o mais isento possível nessa aula. Eu vou trazer o que a norma diz. Essa aqui é a 5410, lá no seu item 5.1.2.2.3.3, e todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à equipotencialização principal da edificação. E lá em 6.4.2, quando ela fala de equipotencialização, ela diz que em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo os seguintes elementos. E aí lá na letrinha H a gente tem o condutor neutro da alimentação elétrica, salvo se não existe ou se a edificação tiver que ser alimentada por qualquer motivo em esquema TT ou IT. Ou seja, ao mesmo tempo que a norma me permite utilizar um esquema onde eu posso ter duas malhas de aterramento separadas, ela me manda conectar as duas e equipotencializar tudo por meio de um barramento chamado BEP, lá em 6.4.2.1.3. Junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica deve ser provido um barramento denominado barramento de equipotencialização principal, ou BEP, ao qual todos os elementos relacionados no item anterior, inclusive o neutro, possam ser conectados direto ou indiretamente. E aí a gente entra aqui numa discussão gigantesca que envolve diversas opiniões de diversos profissionais. E para mim, se você quiser saber a minha opinião, é que ótimo.
E por que que eu acho ótimo? Porque a norma me dá a liberdade de exercer a minha criatividade, conseguir fornecer um aterramento seguro, um sistema de aterramento para a minha edificação. Nem que eu tenha que fazer um sistema TNS na instalação toda em algum local onde é impossível, igual eu mostrei no slide anterior, eu faço TT tranquilamente, sem peso na consciência, porque ela me permite. Depois você me diz aqui nos comentários, depois que você terminar de assistir a aula, o que que você acha da norma, o que que você acha desse ponto e contraponto que ela faz, que ao mesmo tempo que libera um esquema de aterramento, ela se contradiz lá na frente quando diz que tudo tem que estar interligado. Mesmo aqui na letra H, quando ela diz, entre vírgulas, que até pode não conectar se for realmente necessário um esquema TT ou IT, mas é um ponto onde tem muita discussão entre os profissionais. E aí a gente vai para o próximo ponto, para o último esquema de aterramento, que é o IT, que diz que ou o neutro não vai estar aterrado, ele é isolado da Terra, ou ele vai estar aterrado por meio de uma resistência. Vinícius, eu nunca vi na prática, eu já estudei na graduação, já estudei no técnico, eu já li sobre isso, mas eu nunca vi na prática uma aplicação para esse tipo de aterramento, onde eu vou encontrar ele ou onde eu vou usar esse tipo de aterramento. De fato, esse tipo de aterramento, ele não é comum, ele não é usual, ele não é comum, ele não é usual, ele é utilizado em locais específicos como hospitais e processos industriais muito sensíveis. Por que eu estou dizendo isso? Imagina uma sala de cirurgia, trabalhando com diversos equipamentos elétricos, que não podem desligar, não pode acontecer nada com eles, porque senão tem uma vida ali correndo risco. E aí acontece alguma falha, alguma falta à terra, e esses equipamentos, ou os equipamentos de proteção atuam e desarmam tudo. Essa resistência, ela serve justamente para filtrar, né, para limitar essa primeira corrente de falta, que é uma corrente pequena, fazendo com que o sistema de proteção não atue ao perceber essa falha. Salvo que, se essa corrente aumentar, aí sim os sistemas de proteção vão atuar. Mas como isso acontece? Esse resistor não é um resistor comum, igual que a gente está acostumado a mexer e colocar lá no neutro e pronto. Ele tem um painel para ele específico, com o controlador, né, com o supervisório que vai comandar, que vai identificar essa falha, vai identificar a falta e vai decidir em que momento ele vai deixar a proteção atuar. Tudo isso para garantir, né, mais segurança a um processo industrial sensível, a um processo industrial onde esse tipo de falha momentânea, que se ocorrer, não para o processo, e no mesmo tempo em hospitais onde a gente está lidando com vidas. Então, de fato, é um sistema de aterramento muito, muito específico. Eu nunca mexi com ele e não conheço ninguém a trabalhar com esse tipo de aterramento. Mas se você já trabalhou, se você já viu esse resistor que eu estou falando, depois comenta aqui. Então, eu tenho um esquema TN, TNS, TNS, TNCS, TT e IT. Qual esquema eu vou escolher no meu projeto elétrico, né? Qual esquema eu vou escolher primeiro? Eu preciso te lembrar aqui, lá na 5410, em 6.4.1.1, ela diz que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções: preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações, ou uso das fitas, barras ou cabos metálicos especialmente previstos imersos no concreto das fundações, ou uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessário, por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente. Ou, por último, no mínimo, o uso de anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente. Ou seja, se você chegar no começo da obra, da residência, da edificação, você já faz tudo que precisa ser feito para usar as ferragens, né, a armadura do concreto da fundação. Se você não chegar, aí você tem um problema. E, na verdade, quem tem um problema é o seu cliente. Lógico que em nenhuma dessas situações, se você não chegar a tempo, né, porque
E para falar a verdade, eu acho muito difícil contratar um engenheiro eletricista a tempo, ou alguém que esteja preocupado com aterramento a tempo antes da fundação. E é uma rasgação de dinheiro, na verdade, porque fazem toda a fundação, e agora falando de SPDA, fazem toda a fundação, batem contrapiso, fazem tudo, estão quase colocando telhado e aí vão lembrar do SPDA, talvez porque o Corpo de Bombeiros vai lá fazer uma vistoria e exige, e aí tem que rasgar o chão todo de novo para fazer a malha de aterramento, porque não pensou-se na parte elétrica na hora de fazer a edificação, pensa-se só no final. Felizmente ainda acontece muito isso. Agora, se você não chegou a tempo, numa edificação comercial, um prédio grande, provavelmente você vai ter que atender um desses 4 itens. Agora, lógico que para uma residência, você não vai fazer um anel de aterramento circundando todo o perímetro da casa, porque você vai falir o seu cliente. Não tem condições de fazer algo desse tipo. É assim que funciona na prática. Ninguém vai enterrar 10 mil, 15 mil reais para fazer o aterramento de uma casa, de um pequeno comércio. Não tem jeito. Então, o que que você vai fazer? Qual é a sua preferência? Qual é o esquema de aterramento que você vai adotar em praticamente aí 95% dos seus projetos residenciais, comerciais e até mesmo alguns prediais? E por que que eu falo 95%? Porque sempre tem, né, as condições que fogem à regra, que sempre tem que ser avaliadas por quem está projetando. Nunca dá para ter certeza, nunca dá para dizer 100% uma coisa. E aí você precisa entender que a rede de distribuição da sua concessionária, ela é considerada para a gente como se fosse um barramento infinito, tanto nas fases como no neutro. Então imagina o seguinte, todas as edificações aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, elas estão aterradas no neutro da sua concessionária. Então é um sistema, né? É um sistema de aterramento infinito, gigante. É um sistema de aterramento gigantesco. E aí agora você vai aprender 2 palavrinhas novas. O neutro, aterrado, ele tem o nome de aterramento funcional, e ele serve para manter a referência das fases. Então, aconteceu alguma coisa no transformador do seu bairro ali, do seu poste. Se o neutro não tiver aterrado, a gente pode ter aí alguns desvios, né, nas fases e causar alguns problemas. Então, o neutro ele sempre mantém a referência ali para gente. Basicamente é isso. E nós vamos ter o aterramento de proteção, que é o aterramento, né, que a gente vai usar, que é o cabo, o condutor que a gente vai usar para poder fazer o aterramento das tomadas e das estruturas metálicas da nossa edificação. Então, qual é o método que você vai escolher em todos os seus projetos, pelo menos na maioria deles? O TNS. É o esquema mais comum, é o esquema mais utilizado, é o esquema que você não vai ter dor de cabeça, porque praticamente todos os profissionais, engenheiros, eletricistas profissionais, eletricistas industriais, todo mundo que for fazer a execução do seu projeto está acostumado a mexer, está acostumado a trabalhar. Então, dê preferência para esse tipo de método. Salvo se você for fazer algum projeto específico e aí precise do método já na fase de projeto TT ou IT, mas dê preferência para o TNS. E aí, você terminou de definir o esquema de aterramento. E no mundo ideal do Vinícius, você fez a sondagem geoelétrica, você calculou e definiu qual vai ser o melhor método de aterramento, definiu com base nas características da sua edificação qual vai ser o esquema de aterramento que você vai utilizar. E agora, depois de pronto, está na hora de medir. Mas como que eu vou fazer para medir a resistência do meu aterramento e saber que tudo que eu fiz, todos os passos que eu segui à risca, para poder dizer que eu fiz do jeito certo, para dizer que eu fiz com um fluxo lógico de trabalho, como que eu vou medir? Você vai precisar de um aparelhinho que a gente chama de termômetro. E no mercado existem vários modelos de termômetro. Os 3 principais são o de 4 hastes, que é o utilizado para medir, para fazer a sondagem geoelétrica. Ele também serve para medir o sistema de aterramento. Você vai ter o alicate termômetro, e aí você vai abrir o alicate e colocar na malha de terra para medir o sistema de aterramento.
e você vai ter o termômetro eletrônico. Você, em um borne, coloca na fase da concessionária e no outro você mede o ponto de aterramento. E eu comparei os 3 modelos para você. Em questão de praticidade, o termômetro eletrônico e o alicate termômetro são melhores porque eu consigo, pelo tamanho do equipamento, pela quantidade de peças que o equipamento tem, ele é muito mais prático, ele é muito mais versátil para poder trabalhar. No quesito precisão, aí o termômetro eletrônico e o termômetro convencional são melhores, porque o alicate termômetro, a própria norma ainda faz algumas observações sobre ele. A malha tem que estar completamente fechada e você tem que ter cuidados com interferências que podem ter na rede do sistema de aterramento que podem influenciar no alicate termômetro. No quesito mobilidade, o alicate termômetro e o termômetro eletrônico ganham do termômetro convencional, ganham do termômetro convencional, porque é muito menos peça, e é muito mais fácil de fazer as medições, principalmente se você trabalha com laudo e trabalha utilizando termômetro convencional. Eu tenho pena de você, porque você deve sofrer muito para fazer os seus laudos. E o quesito mais importante para mim, que me fez criar que me fez abrir espaço nessa aula, para poder falar sobre as medições e quais equipamentos usar para fazer a medição, é conseguir medir qualquer tipo de aterramento em qualquer lugar. E aí só esse termômetro, é o termômetro que eu uso, é o termômetro da marca Alnec, é o termômetro que eu uso, e eu vou falar dele aqui um pouquinho, porque sempre que eu publico nas minhas redes sociais fotos de eu fazendo laudos ou fazendo medições, inspeções, as pessoas, os profissionais me mandam direct perguntando se o termômetro é bom, se ele realmente funciona, se ele está de acordo com a norma. Então, para responder todas as perguntas de uma vez só e de forma definitiva, eu vou falar um pouquinho sobre ele. E ele é muito, muito, muito prático. Eu só preciso conectar um borne dele na fase e o outro ponto eu vou conectar numa estrutura metálica ou na tomada do terra. Então, olha como que é fácil. Eu posso estar em qualquer lugar da edificação. Eu posso estar no alto do prédio, lá na cobertura, como eu posso estar dentro de uma sala comercial, onde o termômetro de 4 hastes não vai conseguir medir. Porque eu não vou ter onde fincar as 4 hastes. Ou eu vou ter que fincar lá fora da edificação e vir com metros e mais metros de fio até chegar no ponto e medir a resistência de aterramento. Ou ir com alicate termômetro, pior ainda, porque eu não consigo medir o terra numa tomada com ele. Então fica muito mais difícil. O laudo, com o perdão da palavra, fica muito pobre em questão de informação. E com esse termômetro, eu consegui vencer isso. Eu consegui praticidade, meus laudos são muito mais profissionais agora. E eu consigo fazer a medição num tempo muito menor, com uma qualidade muito maior comparado com outros termômetros que tem aí no mercado. E ele funciona basicamente desse jeito. Você conectou, ele vai ligar, você aperta o botão iniciar, espera alguns segundos e ele vai te dar a resistência de aterramento. E eu posso fazer isso com qualquer estrutura metálica, com qualquer máquina, com qualquer sistema de aterramento. Então eu posso ir lá na minha haste terra e conectar para verificar quanto está o aterramento naquele ponto. Eu posso ir na estrutura metálica, nesse caso aqui da foto do meio um container, conectar na estrutura metálica e verificar se ela está aterrada, como eu posso ir na tomada e verificar diretamente na tomada o aterramento nela. Também posso tirar o jacaré e conectar direto na estrutura metálica. Aqui, por exemplo, é um forno. E olha só que legal. Eu não quero só saber se a tomada que esse forno está ligado, ela está aterrada. Eu quero saber também se o conector de terra dessa máquina, ele está conectado dentro dela. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tirei, né, o jacaré do borne e conectei ele na estrutura metálica, né, na parte externa do forno, com ele ligado na tomada. E aí, eu medi a resistência. Então, beleza, a tomada está aterrada e a estrutura metálica do equipamento também está aterrado. Então, eu posso fazer isso com um bebedouro, como posso fazer isso também com o meu painel elétrico. E também posso fazer, aqui já é um outro modelo, esse aqui é o modelo anterior do modelo que eu estou colocando aqui na foto. Eu também posso medir
SPDA, se eu quiser. Então, eu posso medir sistema de aterramento, qualquer lugar da minha edificação que eu quiser saber o aterramento, eu posso medir, e qualquer lugar, qualquer ponto do meu SPDA. Então, desde os captores, descidas, até a malha de aterramento, eu consigo medir. Coisa que, infelizmente, os outros termômetros não me dão. Você que sempre me manda mensagem perguntando se é bom, se vai ser bom para você, se você pode comprar, que você vai conseguir fazer laudos mais profissionais, mais completos, com maior qualidade para o seu cliente, com mais segurança, a resposta é sim. Pode comprar, entra aí no site. E o mais importante, o mais legal, é que é uma indústria brasileira, gente, tem que valorizar. E ele vem calibrado, com certificado de calibração, tudo dentro dos padrões para quem trabalha com laudo. E quem trabalha com laudo sabe do que eu estou falando. Para você que quer dar um profissionalismo para o seu serviço, não tem preço você. Eu não sei na sua região, na minha, o Corpo de Bombeiros, aqui na minha região, o Corpo de Bombeiros exige que quem trabalha fazendo inspeção e laudo tem que ser registrado no Corpo de Bombeiros também. Então, nos meus laudos, eu faço o laudo com relatório fotográfico, anexo a RT desse laudo, anexo o meu certificado do Corpo de Bombeiros e faço o anexo do certificado de calibração do meu equipamento, encaderno tudo e entrego para o cliente. Vocês não têm noção da qualidade que é entregar um laudo desse jeito. E aí a pergunta que você ainda deve estar se fazendo, mas Vinícius, se eu comprar esse termômetro, ele atende a NBR 15749, e se ainda assim você está com dúvida se ele atende ou não a ABNT 15749, porque mesmo eu falando que dá certo, eu mostrando que eu faço assim, as pessoas ainda me mandam mensagem. Outros profissionais me mandam mensagem ainda. Acho que é mal do engenheiro, né? Querer ter a certeza redobrada das coisas. Mas me mandam mensagem perguntando se atende, né? A 15749. E aí eu resolvi ir atrás da resposta. Entrei em contato com o suporte do fabricante, que me atenderam rapidamente, me mandaram todos os questionamentos que eu fiz. E aí a resposta é que sim, você pode comprar tranquilamente, que ele vai atender todas as normas brasileiras para você fazer o seu serviço e e os seus laudos, os seus serviços de inspeção. Inclusive, se você pesquisar no YouTube aí, diversos canais fazem comparação desse termômetro da ONEC, né, o TPA, com os termômetros convencionais, e esse termômetro ele é mais preciso, ele já é mais prático, mas ele em situações ele é mais preciso do que os termômetros convencionais. Então, se você ainda está com dúvida, se você está começando agora no mercado, não gaste dinheiro comprando termômetro convencional e você vai ter dor de cabeça. Isso é um fato. E aí, voltando ao nosso assunto, se você for lá na página 46 da NBR, o nosso termômetro aqui ele se encaixa no anexo G em métodos alternativos de medição de resistência de aterramento e potenciais no solo em instalações energizadas. E melhor ainda, a gente consegue medir o aterramento dele com as instalações energizadas. E aí a condição que a norma traz para a gente é que esse método ele tem que ser comprovada a eficácia. E aí eu questionei isso também para você tirar todas as suas dúvidas. E aí eu recebi um laudo técnico realizado pela a empresa contratou, né? O fabricante contratou uma empresa para realizar um laudo técnico, onde ela colocou para o mesmo aterramento os termômetros da ONEC, os termômetros convencionais, e a conclusão foi que o termômetro ele atende o item 8 das 15749, está aprovado e validado para medir resistência de aterramento. E aí eu só apaguei a RT aqui, porque não é um documento que é meu, eu não sei se eu posso divulgar a RT de outro engenheiro, o número da RT de outro engenheiro, então ele está apagado aqui, mas se você tiver dúvida ainda do que eu estou falando, entra no site do fabricante, manda mensagem lá para eles são super solícitos, vão poder te explicar tudo direitinho, com mais informações técnicas ainda. E agora que eu tirei suas dúvidas sobre esse termômetro aqui, que eu uso, ele também vem com uma bolsinha para você poder guardar todos os cabos, os bornes e o aparelho e o certificado se você imprimir. Você deve estar se perguntando, já sei como fazer a sonda geoelétrica, já conheço, agora eu sei como que é. Agora eu conheço os métodos de aterramento,
conheço os esquemas de aterramento, conheço os equipamentos e como fazer a medição de aterramento. A única coisa que eu não sei ainda é se o resultado que eu vou encontrar, ele é bom, ele é ruim, é um aterramento bom, não é? Porque eu não vejo em lugar nenhum qual é o valor ideal de aterramento. E a verdade é que realmente não tem, as normas não dizem quais são os valores mínimos de aterramento. O ideal, né, o mundo ideal é que seja zero, mas isso é impossível. Então, você vai encontrar esses valores aonde? Em literaturas, normas técnicas das concessionárias, normas técnicas e manuais de equipamentos dos fabricantes quando envolve garantia. Então, você comprou uma máquina que é cara, uma pequena indústria, e no manual dela está dizendo que o aterramento para essa máquina tem que ser de 10 ohms, você vai ter que fazer um aterramento, nem que seja exclusivo para ela, voltando na situação que eu falei, que dê 10 ohms. E no futuro, se tiver algum problema ali, com certeza esse ponto vai ser um ponto de laudo de inspeção para poder saber se a garantia foi validada ou não. E aí eu trouxe para você alguns valores de concessionárias, de literaturas, para você ter em mente mais ou menos quais são os valores praticados no mundo real. Em linhas de transmissão e distribuição, equipamentos especiais, usa-se geralmente resistência de aterramento menor ou igual a 5 ohms. Em transformadores monofásicos, 10 ohms. E em transformadores trifásicos, é comum utilizar uma resistência de 25 ohms. No neutro da rede, costuma ser 25 ohms. E na linha de transmissão, 15 ohms. Subestações. Aqui já é um apanhado das normas técnicas, né, das concessionárias. Subestação menor ou igual a 38 kV, 10 ohms. E subestação maior do que 69 kV, 5 ohms. SPDA, como eu disse, não estou falando de SPDA aqui ainda. A gente só está falando do sistema de aterramento. O SPDA é a união de captação, descida e aterramento. Mas, antigamente, o SPDA era um valor de 10 ohms. Hoje, com a norma mais atual, esse valor ele é condicionado, ele está em função da resistência do solo, lá do nosso passo 1, da sondagem geoelétrica. Mas, porém, contudo, todavia, no mundo real, muitos profissionais ainda condicionam, ainda usam a nomenclatura, o valor de 10 ohms. E em baixa tensão, a 5410 também não traz valores específicos de resistência de aterramento. Então, quais são os valores praticados pelos profissionais para a gente que atua no mercado? Uma resistência de menor que 5 ohms, excelente. Um aterramento entre 5 e 15 é bom. Até 30 é aceitável. Acima de 30, aí o nariz já começa a torcer. Você já tem que procurar uma forma de melhorar esse aterramento. Assim, na prática mesmo, até 15 ohms ali a galera considera aceitável. Acima disso, a gente já busca uma forma de tentar reduzir essa resistência. E isso de região para região. Às vezes, eu estou falando aqui esses valores, mas na norma técnica da sua concessionária para edificação individual ou coletiva, ela traz um valor que ela gostaria que fosse. Então, para ela vai dizer que é 10 ohms. E aí eu falei 15 para você e você assumiu 15. Mas não é isso. Eu estou trazendo para você valores praticados e usados no mundo real por nós profissionais. Mas você sempre tem que estar por dentro das normas técnicas locais da sua concessionária. Isso é muito importante. Então, eu falei demais aqui, vamos fazer um resumo. O que você aprendeu das nossas noções básicas de aterramento hoje? O aterramento ele é criado para poder garantir a segurança nossa dos equipamentos elétricos e para o SPDA também. E as principais normas que versam sobre aterramento é a 7117, a 15749 e a 5410. E você tem 4 passos para poder fazer um sistema de aterramento no mundo ideal, utópico. Ele deveria ser seguido nessa ordem, mas infelizmente não é. E elas também não têm relação entre elas. Então, se você não conseguir seguir no seu projeto os 4 passos, você também não precisa morrer por causa disso.
É mais do que comum isso acontecer, mas esse seria o mundo ideal. Que para poder fazer a sondagem geoelétrica, você precisa desse termômetro para poder utilizar o método de Verne para fazer os cálculos e identificar a resistividade aparente do solo e o tipo de solo que você está lidando. E existem 3 métodos principais de aterramento, mas que na verdade são 4, porque você pode atuar na combinação entre os 3. E o que vai mandar em qual método você vai escolher ou em qual combinação você vai usar é o orçamento do cliente, não tem jeito de fugir disso. O que vai mandar em qual combinação você vai escolher, em qual método você vai escolher é o orçamento do cliente, não tem para onde correr. Que são também 3 esquemas de aterramento, onde a primeira letra ela tem relação com o neutro, com como o neutro é ligado à Terra. E a segunda letra tem a relação das massas e da estrutura metálica da edificação à Terra. E que a letra S significa se terra e neutro estão juntos ou não no mesmo condutor. E que nós temos praticamente 5 combinações dessas letras. Então nós temos o esquema TNS, que é o mais comum, que é aquele do ponto de entrada da edificação para dentro, onde você vai separar o neutro do terra. Nós temos o TNC, que é o que vem da rede de distribuição da sua concessionária até o ponto de entrada da sua casa, da sua edificação, onde o neutro e o terra estão no mesmo condutor. Nós temos o conjunto TNCS, que é o que eu acabei de falar. Nós temos o esquema TT, que é quando a gente não consegue, não conecta o aterramento do neutro no aterramento da máquina, que aí pode ser vários terras individuais ou um terra só, mas individual do neutro. Lembrando que a própria norma diz que a gente deveria equipotencializar neutro, terra e todos os terras, mas ainda assim ela permite o uso do esquema TT, e que isso é muito bom para a gente, porque deixa a gente livre para poder exercer as soluções necessárias para garantir a segurança. E o esquema IT, que é um esquema bem específico, pouco usual, tem uma aplicação muito pontual em hospitais e processos industriais sensíveis. E na dúvida, você sempre vai lembrar agora que a concessionária é um barramento infinito, que todas as instalações elétricas dela, inclusive a rede de distribuição dela, estão aterradas, então é um grande barramento de neutro e terra, onde você, no seu ponto da sua entrada, da sua edificação, você vai chamar agora do aterramento do neutro, de funcional, e do aterramento da proteção da sua edificação, de proteção mesmo. Você já sabe qual é os tipos de termômetro e qual que você com certeza vai ganhar muito mais velocidade de trabalho e profissionalismo e qualidade nos seus serviços, e que essa é uma faixa de medição mais utilizada entre os profissionais. Então, excelente, menor que 5 ohms, bom de 5 a 15, aceitável de 15 a 30 e condenado maior que 30. Então, até 30 ohms a gente pode considerar que o aterramento ainda é bom. Isso tudo porque a corrente elétrica ela é preguiçosa. Entre você, que tem uma resistência elétrica aí de 500 a 1000 ohms, praticamente, e um aterramento de 30 ohms, pode ter certeza que a corrente vai preferir ir para a terra do que passar por você. Lógico que eu não vou generalizar. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, me segue no YouTube. Toda semana eu publico conteúdos novos, diariamente conteúdos gratuitos. Tudo isso para ajudar outros profissionais a fazerem projetos elétricos de uma forma melhor, fazerem projetos elétricos de uma forma mais produtiva, a dominar os projetos elétricos e ainda faturar um bom dinheiro com eles. E você também pode me achar no Facebook e no Instagram com @engvinhaside. Então me segue lá, me manda direct, comenta no meu vídeo, nesse vídeo, nessa aula, o que que você achou, se você conhecia todo esse passo a passo, todo esse processo do aterramento, se agora você saiu muito melhor do que entrou nesse vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.